Boa tarde. Neste especial de informação acompanhamos a evolução da Covid-19 nos Açores. Ao meio-dia, a Autoridade de Saúde dava conta de que não foram registados casos positivos. Ontem eram 107 os casos ativos. A Ilha de São Miguel é a que tem mais casos, 80. Metade são utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste. Vamos em direto para o Solar dos Remédios, onde está Marta Silva. Marta, boa tarde. Boa tarde, Berta. De facto, depois de ontem a região ter registado um máximo histórico do número de casos registados de Covid-19 nos Açores, 22 casos na curva epidemiológica do dia de ontem, o que é certo é que 24 horas depois não há a registrar nenhum caso positivo nos Açores. E isto apesar de um número elevado de análises realizadas de ontem para hoje, foram 391 análises realizadas neste espaço de tempo que deram resultado negativo. É preciso referir que ao todo eram 747 o número de amostras biológicas para análise e também a aguardar colheita, o que significa que nas próximas horas teremos também novos resultados em relação a estes testes. De referir que nas últimas semanas a Autoridade Regional de Saúde tem dito que há de facto um aumento do número de testes a serem realizados, que acompanham no fundo a evolução deste surto nos Açores, mas também é uma espécie de mudança de procedimento de testar para além do padrão. É isto que Tiago Lopes tem vindo a afirmar nos últimos dias, apesar de no início não haver muito esse entendimento em relação ao número de testes que eram realizados. É de resto uma orientação da Organização Mundial de Saúde, testar de forma global, à escala, e é também uma recomendação recente da Comissão Europeia a todos os Estados-membros. É natural que a par e passo se venham a realizar cada vez mais testes, até porque tem havido um aumento da curva epidemiológica nos Açores. De recordar que o caso a merecer maior preocupação nas últimas horas é o lar do Nordeste, que registrou ontem 21 casos positivos, que a somar aos anteriores coloca então este lar com 39 casos confirmados de Covid-19 nos Açores. Para esclarecer alguns dados, temos já aqui a Autoridade Regional de Saúde, na pessoa de Tiago Lopes, que irá... Aqui na região. Esta é já a quinta semana desde o registro do primeiro caso na região autónoma dos Açores, o primeiro caso positivo de infecção pelo novo coronavírus. Já são mais de 30 dias consecutivos que nos encontramos aqui nesta sala, portanto já é de saudar também a vossa paciência também para aqui estar presentes. Conforme eu estava a dizer, decorreram cerca de 3 meses desde a comunicação formal do surto de infecção pelo novo coronavírus na cidade de Wuhan, na província do Hubei, na China. De recordar que a Organização Mundial da Saúde também declarou a 30 de janeiro de 2020 este surto como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. A 11 de março, ainda a própria Organização Mundial de Saúde declara também pandemia, este surto pelo novo coronavírus, e aqui na região autónoma dos Açores, acompanhando também a evolução desse mesmo surto, é declarado o estado de alerta a 13 de março deste ano. Passado poucos dias, nomeadamente logo no imediato também da declaração desse estado de alerta aqui na região, alterámos de forma bastante significativa a definição de casos suspeitos aqui na região autónoma, contrariamente àquilo que vigorava na altura em território continental e na região autónoma da Madeira, o que nos permitiu logo no imediato identificar os primeiros casos suspeitos e depois posteriormente positivos de infecção pelo novo coronavírus na região, e esta alteração de definição de casos suspeitos teve sobretudo relacionado com o facto de considerarmos parte do território continental como área de transmissão ativa, e foi por esse motivo que os primeiros voos trouxeram também passageiros provenientes do território continental, foram rastreados pelas delegações de saúde, e por essa via os casos em que reuniam também critérios clínicos identificados como suspeitos e testados, feitos os primeiros testes na altura.
e depois, posteriormente, esses mesmos voos também determinada a quarentena a todos aqueles que chegassem aqui à região. Passado pouco tempo evoluímos também em termos de estado, passámos do estado de alerta para o estado de contingência aqui na região, seguido logo no imediato também da declaração do estado de emergência a nível nacional, no passado dia 18 de março, executado 2 dias depois, 20 de março deste ano. A nossa primeira cadeia de transmissão e a transmissão local verificou-se aqui na região a 25 de março, parece que realmente já foi há muito tempo, mas efetivamente ainda não o foi. Temos neste momento identificadas na região 7 cadeias de transmissão, aqui na Ilha Terceira 2 que foram identificadas em 2 freguesias, neste caso em São Mateus e nos Biscoitos. Daqui de São Mateus, 3 casos positivos, uma cadeia primária com origem em viagem ao exterior, sendo que 2 desses casos já tiveram recuperação. Nos Biscoitos, na freguesia dos Biscoitos, também uma outra cadeia de transmissão, também ela com 3 casos positivos, uma cadeia de transmissão primária e relacionada também com a presença e o contacto com um dos tripulantes da aeronave também, que depois foi posteriormente infectado, que depois foi posteriormente diagnosticado como infectado pelo novo coronavírus também em território continental. No Pico temos igualmente a identificação de uma cadeia de transmissão com 5 casos positivos, também ela primária, com origem em viagem ao exterior. E depois, no caso concreto de São Miguel, as 4 cadeias de transmissão, sendo que uma delas originária na povoação, através de um contato com um turista estrangeiro que esteve numa unidade hoteleira do Conselho e que desencadeou posteriormente cadeias de transmissão primárias, secundárias, terciárias e depois quaternárias no Conselho do Nordeste, sendo que concluídos todos os testes aos contatos próximos identificados desta cadeia de transmissão, poderemos dizer neste momento que ela estará controlada e não desenvolveu, não teve progressão para transmissão comunitária como nós queríamos evitar. E, portanto, nesse sentido, conforme já havia transmitido, a cadeia de transmissão secundária no Hospital de Vinho do Espírito Santo, decorrente de todos os resultados das análises laboratoriais que fizemos, tudo aponta para que tenha cessado, portanto, quaisquer casos que estejamos a registrar neste momento, sendo que nas últimas 24 horas não se registrou mais nenhum, não apontam efetivamente para um desenvolvimento e um crescimento dessa cadeia de transmissão secundária no Hospital de Vinho do Espírito Santo. A terciária e quaternária que progrediram para o Conselho do Nordeste, também elas estarão controladas, portanto não tivemos esse registro na comunidade de mais casos. A outra cadeia de transmissão, existente também no Conselho da Povoação, que tinha 3 casos positivos, esta também primária e com origem em viagem ao exterior, também está confinada e, portanto, não teve nenhum desenvolvimento, não secundarizou e não teve evolução ao nível comunitário. E depois, em Ponta Delgada, como eu estava a dizer, também outras 2, neste caso uma com 2 casos positivos que também não têm tido desenvolvimentos nos últimos dias, e a outra com 3 casos positivos, conforme também já transmiti, que estará relacionada com um contacto com uma cidadã que neste momento se encontra em território continental e que aguardamos, depois do contacto realizado também com as autoridades de saúde a nível continental, para se proceder à recolha da amostra biológica e também à análise laboratorial para confirmar essa possibilidade de ter sido ela paciente zero que originou esta cadeia de transmissão. Em termos de evolução do número de casos nas ilhas aqui da região, Santa Maria não tem registrado até ao momento nenhum caso positivo, igualmente nas Flores e no Corvo. São Miguel mantém ainda a nossa atenção redobrada por via dos casos que eu tenho referido, que positivaram nos últimos dias e que nós estamos ainda a acompanhar e a aguardar os resultados laboratoriais também das colheitas das amostras biológicas que foram realizadas aos contactos próximos destes casos positivos. No que concerne à Terceira, encontra-se em casos desde 2 de abril, portanto há 2 semanas e meia, sensivelmente.
A Graciosa teve um caso ontem, aguardamos ainda resultados das análises laboratoriais dos contactos próximos que foram identificados decorrentes deste último caso positivo. No caso de São Jorge, 100 casos desde 22 de março e, portanto, há cerca de 4 semanas. O Pico 100 casos desde 7 de abril, portanto, há 1 semana e meia, sensivelmente. O Faial 100 casos desde 21 de março, há 3 semanas, sensivelmente. Decorrente dos últimos acontecimentos, as faixas etárias predominantes de infecção pelo novo coronavírus alteraram-se e temos neste momento acima dos 80 anos com uma faixa etária predominante naquilo que diz respeito a casos de infecção pelo novo coronavírus, seguida dos 20 aos 29 anos. O maior número de mulheres, em termos de género predominante também da infecção pelo novo coronavírus, 86 mulheres comparativamente com os homens em que temos 42 e, portanto, como eu estava a referir, desde as últimas 24 horas nós não registámos nenhum caso positivo aqui na região, decorrentes das análises laboratoriais efetuadas pelas 2 unidades laboratoriais aqui da região. Conforme vos havia transmitido ontem, tínhamos 747 casos, desses 747 casos, 196 tiveram resultado negativo, 65 provenientes da Ilha de Santa Maria, 42 da Ilha de São Miguel, 51 da Terceira, 3 da Graciosa, 13 de São Jorge, 6 do Pico, 15 do Faial e 1 das Flores. 551 aguardam ainda colheita da amostra biológica e análise laboratorial, 43 de Santa Maria, 210 de São Miguel, 117 da Terceira, 89 da Graciosa, 8 de São Jorge, 46 do Pico, 32 do Faial, 4 das Flores e 1 do Corvo. Como eu estava a dizer também nos últimos dias, nós estamos a considerar para o levantamento e o apuramento do número de casos todas aquelas situações que apurámos decorrentes da passagem para o Hospital Divino Espírito Santo e, portanto, rastreámos os utentes que no último mês passaram pelo hospital para a realização de consultas, tratamentos, exames, outro tipo de procedimentos em termos de cuidados de saúde e daí decorrente este maior número de casos nas ilhas da região, que não são aqueles verdadeiros casos suspeitos, mas que decorrem desse rastreio que nós estamos a fazer. Assim, até à meia-noite de hoje, tivemos 279 novos casos. Desses 279, 157 deles já tiveram resultado negativo, 153 de São Miguel, 1 da Terceira, 1 da Graciosa e 2 do Faial. 122 aguardam ainda por resultado laboratorial, sendo 98 da Ilha de São Miguel, 18 da Terceira, 4 do Pico e 2 do Faial. Portanto, estes até à meia-noite de hoje e decorrentes do período da tarde de ontem e da noite, contando com aqueles casos das 6 horas de ontem também se encontravam a aguardar, temos neste momento 673 casos a aguardar ainda por resultado da análise laboratorial, sendo que destes 673, 535 são de rastreios. Portanto, muitas das vezes quando é dito que se deveria testar para lá daquilo que é, digamos, o recomendado e o preconizado, eu já tenho dito isso várias vezes, e para quem defende, digamos, um rastreio ou pelo menos a realização de testes de forma massiva, eu faço esse desafio também para que qualquer outra região do país demonstre uma capacidade de testes, como nós estamos a fazer neste momento, e a capacidade de rastreio de forma organizada, como nós estamos a fazer neste momento na região. 535 rastreios, portanto, é de assinalar, e digamos, não é de puxar dos galões, mas a verdade é que para aqueles que apontam o dedo para que não se faz testes e para que não se faz um rastreio ou testes de forma massiva, estamos a fazê-lo, não se pode fazer de forma organizada, desorganizada, digamos, e portanto estamos a fazê-lo neste momento. Tivemos como ponto de partida, conforme já transmiti anteriormente, os testes que fazemos têm que ter critérios, não podem ser feitos de forma discricionária. Iniciámos no Hospital Divino Espírito Santo, em algumas unidades também de estruturas residenciais para idosos. Iremos ainda intensificar também esses testes realizados após concluirmos este percurso que estamos aqui a rastrear de todos aqueles utentes que tenham saído da Ilha de São Miguel por terem passado pelo Hospital Divino Espírito Santo para a realização de atos em saúde.
Em termos de vigilâncias ativas, mantemos o mesmo número de ontem, 2.312. Em termos de internamentos, temos neste momento em unidades de saúde da região 36 utentes internados, 18 no Hospital do Divino Espírito Santo, sendo 2 deles em unidade de cuidados intensivos. Este aumento de utentes internados, no caso do Hospital do Divino Espírito Santo, decorrem da transferência de utentes do lar da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste, que ontem, ainda antes das 8 da manhã, começou a ser preparada para esse efeito. No Hospital do Santo Espírito, Ilha Terceira, temos 4 utentes internados, 2 deles em unidade de cuidados intensivos, e conforme ontem também a RTP Açores teve a oportunidade de transmitir, tivemos o primeiro caso recuperado de um doente crítico na região, e saudar também toda a equipa de saúde do Hospital do Divino Espírito Santo, da Unidade de Cuidados Intensivos, pelo trabalho exemplar que teve na recuperação deste utente, que ontem foi transferido para uma enfermaria já no âmbito, não no âmbito do doente crítico, e portanto de louvar esse trabalho que entanto foi realizado. 2 utentes ainda internados também no Hospital da Horta, e decorrente também da transferência de utentes ontem que tivemos o diagnóstico positivo do lar do Nordeste. 2 deles foram transferidos para o Centro de Saúde do Nordeste, para a enfermaria Covid que foi criada para o efeito. A enfermaria essa também já devidamente preparada e planeada no início do surto, para que pudéssemos, de forma organizada e atempada, dar essa resposta também para os utentes que dela necessitassem, e dar também nota desse trabalho extraordinário por parte da Unidade de Saúde Ilha de São Miguel, naquilo que diz respeito à criação das condições, quer em termos de recursos materiais, quer em termos de recursos humanos, para a criação desta enfermaria Covid-19 no Centro de Saúde Nordeste, e, para além disso, de toda a resposta que a Unidade de Saúde Ilha de São Miguel tem dado na Ilha de São Miguel em concreto, quer a nível comunitário na realização de testes, quer em contexto domiciliário, quer nos centros de colheita, que são até móveis, ou seja, mesmo até no caso do Nordeste, o centro de colheitas que existia no Concelho de Ponta Delgada foi mobilizado para o Nordeste para que se acomodasse da melhor maneira possível as condições para fazer as colheitas das amostras biológicas aos contactos próximos do caso positivo e dos decorrentes casos positivos que foram identificados no lar do Nordeste. E, para além disso, porque têm sido mesmo incansáveis todos os profissionais de saúde da Unidade de Saúde de São Miguel, pela resposta que deu logo no início, quando foi detectado o primeiro caso positivo no lar da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste, dentro das próprias instalações. É uma informação que, entanto, não é transmitida para não, digamos que, ser demasiado maçudo também o tempo em que aqui estou a transmitir alguma da informação, mas aproveitando hoje o domingo, digamos assim, e para vos tirar mais um pouco da paciência, gostaria de efetivamente dar nota disso. A Unidade de Saúde de São Miguel, através dos seus profissionais de saúde, logo na altura, há mais de uma semana atrás, entrou nas instalações do lar da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste e teve um trabalho exemplar, para já, na criação de uma equipa para que pudesse render os profissionais de saúde que na altura ficaram afetados e tiveram, quer por via de alguns terem ficado infectados, quer por terem alguns que terem ficado de quarentena, até a realização dos testes e a obtenção dos resultados. Portanto, disponibilizaram, nomeadamente, enfermeiros para que fossem prestar cuidados para o lar da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste, e não só, para dar nota disso, porque tenho que dar fazer esta demonstração pública de reconhecimento para membros do Conselho de Administração, que supostamente deveriam ser mais administrativos, propriamente, do que prestadores de cuidados, mas dar nota de que próprios elementos do Conselho de Administração, neste caso uma enfermeira, esteve até largas horas da noite dentro a prestar cuidados de higiene aos utentes do lar da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste. Portanto, muitas das vezes, quando se acusam, nomeadamente profissionais de saúde e instituições, às vezes, de falta de colaboração e falta de resposta,
Eu faço aqui também uma meia-culpa, digamos assim, por muitas das vezes, ou a maioria das vezes, não evidenciar de forma clara e transparente também o trabalho que é feito na sombra por parte destes profissionais de saúde. Este trabalho que foi feito pela Unidade de Saúde de São Miguel é de louvar, é de enaltecer, é de saudar, porque ninguém imagina aquilo que, entanto, todos aqueles profissionais têm passado ao longo dos últimos dias para dar a melhor resposta à população. Desde o início do surto, nós tivemos 3.885 casos. Desses 3.885 casos, tivemos 3.084 negativos. Desses 3.084 negativos, tivemos desses 3.885, tivemos 673 que aguardam ainda resultado. Dentro destes 3.885 casos, 107 tiveram um resultado positivo, 15 recuperaram e 6 tiveram um desfecho mais infeliz e faleceram. O que totaliza 128 casos na região. Os 15 casos recuperados neste momento na região reportam-se à Ilha do Pico, um caso recuperado, que coincide com aquele há pouco que eu transmiti, que teve alta da unidade de cuidados intensivos do Hospital de São Espírito da Ilha Terceira, 4 da Ilha de São Jorge, 4 da Ilha de São Miguel e 6 da Ilha Terceira. Em termos de casos positivos ativos neste momento na região, temos 107. Dentro destes 107 temos 80 de São Miguel, 27 de Ponta Delgada, 9 da Povoação, 3 da Ribeira Grande, 39 do Nordeste, 1 da Lagoa e 1 de Vila Franca do Campo. Temos também 5 na Terceira, 2 da Angra do Heroísmo, 3 da Praia da Vitória, 9 no Pico, 4 na Madalena do Pico e 5 em São Roque do Pico, 3 na Ilha de São Jorge, neste caso no Conselho das Velas, e peço desculpa, entanto, a quem eventualmente também ontem esteve mais atento, e ao longo destes mais de 30 dias que fazemos estas conferências, sem querer, criei mais 2 ilhas na região, a Ilha de São Pico e a Ilha das Velas ontem, peço desculpa pelo lapso, é efetivamente no Conselho das Velas, 2 utentes, 2 casos positivos ativos, no Conselho das Velas, na Ilha de São Jorge, e 1 no Conselho da Calheta, da Ilha de São Jorge. Temos ainda 5 na Ilha do Faial e 5 na Ilha Graciosa. Em termos de internamentos, estava eu a dizer, nós tínhamos então 36 utentes internados em unidades de saúde da região e temos 71 em contexto domiciliário. 4 na Ilha de Faial, 2 na Ilha Graciosa, 8 na Ilha do Pico, 3 na Ilha de São Jorge, 50 na Ilha de São Miguel e 4 na Ilha Terceira. Fazer só aqui também um ponto de situação relativamente aos profissionais de saúde. Nós, neste momento, na região, temos 987 profissionais de saúde testados. Desses 987, 9 são da Ilha do Faial, 56 da Graciosa, 23 do Pico, 869 da Ilha de São Miguel, 1 de Santa Maria, 29 da Terceira, e desses 987 profissionais testados, 84 aguardam ainda por resultado da sua análise laboratorial. Tivemos 882 negativos, 19 positivos, 1 da Ilha de Faial e 18 da Ilha de São Miguel. Neste caso, da Ilha de São Miguel, 8 assistentes operacionais, 9 enfermeiros e 1 médico. E tivemos, nota então, ainda de 2 casos de recuperação. Este é o ponto de situação. Eu deixaria, entretanto, agora aqui um espaço para vocês poderem colocar algumas questões. Gostaria de voltar à questão do lar do Nordeste, tendo em conta que é uma situação que preocupa a população do Conselho do Nordeste. Em alguns lares do continente optou-se por manter os doentes Covid positivos nas instalações e retirar aqueles que testaram negativo. Pergunto-lhe nos Açores porque é que optaram por uma estratégia inversa, ou seja, retirar os doentes positivos e manter os testados negativos no interior das instalações? Essa é uma boa questão e que dá resposta e demonstra o contrário daquilo que muitas vezes é afirmado aqui na região, de que andamos a reboque.
Não damos a reboque efetivamente de ninguém. Tal como eu disse ainda há pouco, a definição de caso suspeito, fomos a única região do país a ir para lá daquilo que era a definição de caso suspeito definida pela Direção-Geral da Saúde. Outras medidas foram implementadas também, não fomos a reboque de ninguém e também não vamos a reboque daquilo que é feito, nomeadamente ao nível dos lares de idosos no continente. Porquê? Porque são pessoas que estão infectadas pelo novo coronavírus, necessitam, e dada a faixa etária em que se encontram, a maior parte delas acima dos 80 anos de idade, não vamos deixá-las, digamos, numa unidade neste caso nem é de saúde, é uma estrutura residencial para idosos, sem, digamos que, a devida assistência para lhe poder prestar, no caso de uma descompensação da sua condição clínica. Estamos a falar do Conselho do Nordeste, com toda a distância que tem do Nordeste até à unidade de saúde mais diferenciada, com os cuidados médicos, nomeadamente especializados, que é o Hospital de Vinho Espírito Santo, e, portanto, deixá-los à sua sorte longe da unidade mais diferenciada e sem recursos também aos diferenciados, não nos faria qualquer tipo de sentido. E, portanto, foi dentro dessa lógica que, de forma articulada, ao contrário também daquilo que é dito, que nós decidimos, em conjunto com a Ligação de Saúde Conselhia, que por sua vez falou com a Câmara Municipal, com a Provedoria também da Santa Casa, falámos também com o Hospital do Vinho Espírito Santo, com a Unidade de Saúde de São Miguel, com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, para que, durante o dia de ontem, fossem identificados os casos, digamos, mais preocupantes, e esses mesmos fossem transferidos para o Hospital de Vinho Espírito Santo, que foi o que se efetivou ao longo do dia, e disso mesmo dei nota ainda há pouco, quando transmiti o número de utentes que se encontram internados no Hospital de Vinho Espírito Santo, comparando com o ponto de situação de ontem, e aqueles que exigiam menos atenção, menos cuidados, foram transferidos para o Centro de Saúde do Nordeste. E, portanto, mantemos ainda a atenção e a preocupação dentro das instalações da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste. Os profissionais de saúde da Unidade de Saúde Ilha de São Miguel ainda lá se deslocam também para colaborar e ajudar dentro daquilo que é necessário, e um acompanhamento diário também da evolução do estado clínico de todos aqueles que ficaram dentro das instalações, e, portanto, foi nesta lógica que nós fizemos a transferência destes utentes para que lhes pudéssemos providenciar melhores cuidados, não invalidando toda a qualidade da assistência que é prestada neste momento dentro das instalações da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste. A origem deste foco de contágio no Nordeste teve que ver com, como é sabido, com a transferência de uma idosa do Hospital de Ponta Delgada para o lar. O próprio representante da União de Misericórdias tinha alertado dias antes para a necessidade de testar antes de transferir idosos para lares. Pouco tempo depois, o Governo Regional anunciou equipas para acompanhar os planos de contingência destes lares. Ontem mesmo, o autarca do Nordeste dizia que a responsabilização por aquilo que aconteceu no lar do Nordeste era atribuída à Autoridade Regional de Saúde. Pergunto-lhe o que é que falhou nesta situação para existir um número tão elevado de infectados. Aquilo que foi feito de forma precoce, nomeadamente em janeiro, início de fevereiro, foi a emissão de orientações para que as estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados integrados, elaborassem os seus planos de contingência. E eu, na altura, quando tivemos o primeiro caso positivo de uma utente do lar do Nordeste, dei precisamente nota disso, de que não houve logo na altura um desenvolvimento exponencial da infecção dentro das instalações do lar, por via daquilo que foi o trabalho excelente que foi feito por parte de todos os responsáveis e funcionários do lar, nomeadamente no seguimento das orientações que nós emanámos relativamente à elaboração do seu plano de contingência. Portanto, a situação poderia ter sido bastante diferente daquilo que é neste momento se a estrutura residencial para idosos não tivesse elaborado o seu plano de contingência de acordo com as orientações que nós emanámos antes do início do surto aqui na região, e, portanto, o mesmo já se encontrava elaborado e não foi feito a posteriori. Foi feito atempadamente antes do início do surto, como eu estava a dizer, aqui na região, por via das indicações que demos
através da Direção Regional da Saúde, de uma circular que foi emitida para o efeito. Portanto, relativamente à questão da responsabilização e do facto de ter sido transferida essa utente para o lar do Nordeste. Na altura que isso aconteceu, e disso mesmo foi dado nota até há pouco, porque eu tive conhecimento de um comunicado da Direção Clínica do Hospital de Vinho Espírito Santo, a situação que vivíamos na altura era perfeitamente dispar daquilo que acontecia na altura em território continental. Dar nota que em território continental os testes em todos os lares de idosos só se iniciaram, se não me falha a memória, a 30 de março. E, portanto, a senhora em questão, que teve alta do Hospital de Vinho Espírito Santo, teve alta no dia 27. E teve alta previamente, ou após ter sido realizados várias análises, vários testes, para despiste, nomeadamente até de infecções por micro-organismos multiresistentes. E a sua transferência deu-se para o lar do Nordeste e toda a situação que foi desencadeada também no Hospital do Vinho Espírito Santo, em termos da cadeia de transmissão que nas suas instalações foi originada, foi por um infortúnio que ninguém consegue, em bom rigor a 100%, controlar. Porque foi através de 2 profissionais de saúde que, em contexto familiar, local, adquiriram também a sua infecção pelo novo coronavírus e, portanto, no âmbito do seu local de trabalho, fizeram também essa transmissão a outros profissionais e, neste caso, também a utentes que se encontravam internados dentro das suas instalações. Mesmo até neste aspecto, se o Hospital do Vinho Espírito Santo e também de tudo aquilo que se tem dito relativamente ao Hospital do Vinho Espírito Santo e dentro daquilo que eu também já tenho transmitido naquilo que diz respeito ao Hospital do Vinho Espírito Santo, se o Hospital e o seu Conselho de Administração e os seus profissionais de saúde não tivessem elaborado também eles atempadamente o seu plano de contingência, dentro dos cerca de 2.000 profissionais de saúde que exercem funções naquele hospital, não tínhamos até à data 18 deles infectados. Teria sido muito maior, em tanto, o número de infectados. Portanto, quando efetivamente a situação aconteceu, houve casos de infecção, e diga-me alguém, entretanto, alguma situação que assim também não tenha acontecido de forma semelhante em outras partes do mundo e do país, porque efetivamente nós estamos a trabalhar, ou estamos a combater, conforme também já transmiti, um inimigo que é invisível e que, sem nós percebermos de forma concreta, porque não é visível, a sua disseminação, temos que inevitavelmente andar sempre na sua perseguição. Fizemos o trabalho preparatório prévio de forma bastante atempada e neste momento na região, se nós temos em média cerca de 25, 26 casos dentro destas últimas semanas, fazendo a média do número de casos que nós temos neste momento por semana, comparativamente em 2009, quando foi a altura da gripe A, nós tínhamos cerca de 200 e tal casos por semana. Portanto, se nós temos neste momento esta capacidade de resposta na região, neste momento não foi efetivamente por falta de preparação nem incapacidade de resposta. Já pediu ali, em relação à capacidade de evitar guarda-aulas, uma nova questão pela Antena Açores. Se existem profissionais de saúde. Já está a ser feito neste momento. Neste momento nós já temos uma série de profissionais de saúde identificados da unidade de saúde ilha e antes de ter pensado, digamos, na pergunta, nós já estávamos a fazer essa identificação e a fazer os testes. Portanto, neste momento aguardamos os resultados dos testes aos profissionais de saúde da unidade de saúde ilha também Graciosa, que foram identificados com contatos próximos desse caso positivo. Em relação a outra questão que nos tem chegado... Outra questão da Antena 1 Açores. Se há alguma informação da Autoridade de Saúde para os cuidadores informais? Se há alguma orientação para os cuidadores informais que cuidam de idosos no domicílio? Neste momento, nós também, como já foi dado nota pelo Sr. Secretário Regional da Saúde, e também de forma articulada, eu penso que não preciso de ser eu a comunicar todas as coisas que se passam e que se fazem no âmbito do combate ao surto do coronavírus. A Sra. Secretária já comunicou
naquilo que diz respeito ao equipamento de proteção individual, a entrega de máscaras, de outro tipo de equipamento, nomeadamente às estruturas residenciais para idosos, às unidades de cuidados continuados integrados e, portanto, dentro de toda essa articulação que é feita também com a solidariedade social, os cuidadores informais poderão também poder aceder, se assim for possível, junto de algumas dessas entidades, também a algum material para o efeito. Conforme já foi transmitido também pela sua secretária, nós recebemos mais material também neste momento aqui na região. Conforme já foi transmitido também pelo Governo Regional e conforme eu estava a dizer, não preciso de ser eu a transmitir todas as informações relativamente ao combate do coronavírus aqui na região, para que, de certa forma, se demonstre publicamente e externamente de que trabalhamos de forma articulada e, portanto, naquilo que diz respeito, nomeadamente às máscaras de uso comunitário ou de uso social, o Governo Regional, dentro do trabalho que está a fazer com algumas entidades da região, no fabrico e na produção dessas máscaras comunitárias e de uso social, também irão chegar, digamos, aos cuidadores informais. E, portanto, dentro de todo este trabalho prévio, preparatório, de planeamento que tem sido feito, se assim for o caso, poderemos depois também colaborar com os cuidadores informais no fornecimento deste material que eu acabei de referir. Uma questão agora da estação Vitec. Perceber em que contexto é que foi infectado o sem-abrigo de Ponta Delgada. 100 pessoas, cerca de 100 pessoas, feitos testes relacionados com estes Pergunta também ao nível do resultado dos testes. Sim, nós, relativamente ao sem-abrigo, eu tomei nota também aqui desse aspecto e peço desculpa de não ter transmitido, mas dos mais de 100 casos, como eu havia referido, de contatos próximos identificados, nós neste momento já temos 109 negativos e 45 aguardam ainda por colheita da amostra biológica e análise laboratorial. Portanto, este é também um aspecto positivo, pelo facto de terem sido identificados este número acima de 100 de contatos próximos de pessoas que contactaram com este caso positivo, numa população também ela sensível e frágil, uma franja da população também ela sensível e frágil, e quando temos este número de casos negativos, aponta ao que tudo indica para que não tenha ocorrido ou tenha surgido uma nova cadeia de transmissão, eventualmente transmissão comunitária. Mas tal como qualquer um dos outros casos, temos de dar aqui mais alguma margem e aguardar por mais alguns dias e mais algumas semanas para ver a evolução também destes casos negativos. Uma questão do oriental. Desculpa. Passamos já à questão da Antena 9, porque não estou a conseguir abrir aqui. A Antena 9 pergunta, foi hoje aventada publicamente a hipótese de se recorrer ao Instituto Ricardo Jorge para tirar a limpa série de resultados inconclusivos que está a ocorrer nos testes feitos a 2 pacientes internadas por causa da Covid-19 no Hospital da Horta. Qual a sua opinião sobre esse tira-teimas? O tira-teimas nem sequer existe, quer dizer, o tira-teimas eventualmente há de ser para alguém que assim o entende, tal como outros mais também que entendem desarticulações e faltas de comunicação e etc, conforme queiram interpretar. Não há tira-teimas nenhum, são casos inconclusivos que surgem no decorrer daquilo que é o trabalho a nível laboratorial. A verdade é que muitas vezes se pensa que ou é carne ou é peixe, ou é água ou é azeite, ou é positivo ou é negativo. Há os inconclusivos também e que necessitam de uma nova recolha da amostra biológica, um novo reprocessamento da análise para a obtenção do resultado. É verdade que, tal como nos outros casos positivos, nós aguardamos com ansiedade também a sua negativação. Os casos inconclusivos que surgem decorrentes das análises laboratoriais são perfeitamente normais e, portanto, não há nenhum tira-temas a concluir. Agora sim, o Açoriano Oriental. Quantos casos positivos existem que falta ainda conhecer a origem da cadeia de transmissão? Quantos casos positivos falta? Existem que falta conhecer a origem da cadeia de transmissão. Nem todos os casos positivos têm cadeia de transmissão, ou seja, conforme eu disse há pouco, quando nomeei as cadeias de transmissão,
Uma cadeia de transmissão é quando nós temos um caso positivo, imagina que o microfone azul, que entanto depois passa para o preto e depois do preto passa para o vermelho. Se do azul passa para o preto, é uma cadeia de transmissão primária, se do preto passa para o vermelho, é uma cadeia de transmissão secundária. Pronto. E, portanto, se o preto não dá uma cadeia de transmissão primária, ou se o azul não dá para o preto uma cadeia de transmissão primária, portanto, não há cadeia de transmissão. E, portanto, é um caso positivo, isolado, que foi identificado e que está a ser acompanhado e está a ser recuperado. E é esse o número de casos positivos que nós temos na região, que vão para lá das cadeias de transmissão que existem na região, e, portanto, nem todos eles originam e desenvolvem cadeias de transmissão. Uma questão da Rádio Horizonte. Com o aproximar das comemorações do 25 de Abril e com o exemplo que está a ser dado pela Assembleia da República, também a população pode, desde que respeitando a regra de 1/3 e mais alguns convidados, se juntar para comemorar o dia? É uma situação que tem que ser ponderada e analisada a diferentes níveis. Nós, neste momento, relativamente àquilo que é orientações e recomendações de distanciamento social, de regra de etiqueta respiratória, já foram mais que transmitidas e que faladas. Portanto, todos os eventos que possam ocorrer, em que envolve o maior número de pessoas envolvidas, têm que assegurar essas devidas condições. Portanto, os responsáveis pela sua organização têm que fazer essa ponderação dentro de todas as orientações que nós já temos emitido relativamente às medidas preventivas e protetoras de infecção pelo novo coronavírus. É assim o balanço final deste briefing das 16 sobre a evolução do Covid-19 nos Açores. Tiago Lopes aqui a referir que não foi possível até à data identificar então os casos positivos isolados cuja identificação da origem ainda não era conhecida. A afirmar também que a cadeia de transmissão do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada cessou e que relativamente à cadeia de transmissão do Nordeste está controlada, está confinada ao próprio lar de idosos, nos dados recentes atualizados à data de hoje. Há a referir então que se mantém 128 casos registados nos Açores, 107 mantêm-se positivos ativos, há 36 internados neste momento, um aumento que se deve à transferência de doentes do lar do Nordeste para o Hospital do Divino Espírito Santo e para o Centro de Saúde do Nordeste. E também aqui Tiago Lopes a referir que se mantém então as 7 cadeias de transmissão que existiam até à data. Marta Silva e Alexandre Jesus a acompanhar este ponto de situação a partir do Solar dos Remédios. Nesta altura existem 673 pessoas a aguardar recolha ou análises laboratoriais. Destas, 138 são cidadãos normais, por assim dizer, porque 535 são pessoas ligadas, são profissionais de saúde ou ligados a lares de idosos. As vigilâncias ativas mantêm-se hoje com o mesmo número de ontem, 2.312. Estão, como ouvimos, 36 pessoas internadas nos hospitais, nos vários hospitais da região e também no Centro de Saúde do Nordeste. 71 pessoas estão a tratar da Covid em casa. Dos profissionais de saúde, fica também deste ponto de situação que foram já testados 977, 88 aguardam a recolha, o resultado da análise laboratorial e 19 estão infectados. Daqui a pouco temos notícias do Atlântico para atualizar as notícias dos Açores. Até já, fique bem.